amigos da TV Cidade, Canal 14. É uma grande satisfação voltar aqui e hoje por um motivo muito especial. Tive uma ideia durante a semana para convidar um amigo que admiro muito pelo trabalho dele para falar sobre um assunto que interessa a muita gente. São muitas dúvidas que a gente tem e a gente sempre precisa dos serviços, de um serviço de pessoas que conhecem o que estão fazendo, conhecem a legislação, tem a prática do dia a dia e que a gente sai dali com a informação correta e para não se atrapalhar na vida. Nosso convidado de hoje é o Adriano, do CRVA Farroupilha. Teu nome completo, Adriano. E eu seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite. Eu sou o Adriano Cussô, coordenador então do CRVA de Farroupilha e do suporte ARPEM do Rio Grande do Sul. Muito bom. Adriano, são muitas as dúvidas das pessoas que precisam dos serviços do CRVA. Mas eu quero te provocar inicialmente, até deixei por escrito, a organização, o sistema que cuida dos veículos, do sistema de trânsito no Brasil é muito extenso. Nós temos ali o CONTRAN, é o órgão máximo? O órgão máximo executivo de trânsito, né? É o Conselho Nacional de Trânsito. As políticas de trânsito surgem lá dentro? Surgem lá dentro. E por isso que tem as câmaras setoriais, câmaras especializadas? Isso, daí vai se dividindo, né? Ok. Vai órgãos federais, estaduais, municipais. É muita gente, né? É muita gente, Tá. Bem complexo. E o Senatran, então? O Senatran é a secretaria daí, que é o antigo Denatran. Isso, na verdade. Seria a Secretaria Nacional de Trânsito. Isso aí. Órgão máximo executivo, aí já é do executivo. Isso aí. O CONTRAN manda fazer e esse executa. Isso aí, o Senatran é o ali que são criadas as leis aí, junto com o CONTRAN, né, distribuídas as resoluções, portarias, referendos. Então nós temos já aqui dois, CONTRAN e o Senatran. Isso aí. Aí depois tem o CIRETRAN, que seria mais para os... A CIRETRAN seriam aqueles circunscrições de trânsito normalmente municipais, né, que eram estabelecidas onde o trânsito era regido pela delegacia ainda de polícia civil, no caso. Né? Nós tivemos no Rio Grande do Sul. Tivemos no Rio Grande do Sul, até 97. E temos o DENIT. Esse é o Departamento Nacional de Infraestrutura, daí também tem atribuições no trânsito, né? Inclusive trânsito com também, né? Autuações, né? Por isso, por isso que eu te provoquei quanto a isso, porque o motorista, principalmente o motorista de caminhão, ele é envolvido em toda essa gente aqui. Não só de caminhão, né? Na verdade, todo mundo que está na rua, inclusive pedestre, está sendo regulado inclusive, por esses órgãos aí. Pelo DENIT também. Também, o DENIT é um... Aí temos a PRF, que seria para fiscalização. Isso, Polícia Rodoviária Federal. E atendimento a acidentes, basicamente. Isso aí. Mas a gente vê um acidente e tem 6 órgãos lá presentes no acidente. Sim, isso depende muito da rodovia, né? Cada rodovia tem o seu agente fiscalizador responsável, né? Tem os agentes municipais para o município, os estaduais para as rodovias estaduais e os federais para as federais. Mas né? se der um acidente aqui na 453, que ela é estadual... Estadual. Aparece lá voluntários, como é que é? A gente tem em Farroupilha o grupo voluntários em caso de acidentes com lesões corporais. O SAMU. SAMU, quando é acionado. Aparece quem mais? A Polícia Rodoviária Estadual, né? PRE. E tem mais gente que vai. Às vezes, agora temos a concessionária, né? Concessionária. De pedágios, que agora também está fazendo. Se o cara tem Unimed, vai mais Unimed. Se chamar, vai, né? então a gente tem... O acidentado vai olhar assim, será que eu estou sendo socorrido, será que eu já estou no velório? Mas num acidente, quanto mais gente der suporte, às vezes é melhor, né? Sufoca um pouco também, depois de tanta gente? Talvez. A gente nunca sabe. Sistema Nacional de Trânsito, que é o CNJ, CNT, melhor dizendo,
Que abriga o Denatran, o CONTRAN e o DENIT. Isso, ele então, tem um sistema ainda acima de tudo isso. Isso, o sistema, na verdade, é o que engloba todos, né? Todos esses órgãos fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Tá. E aí tem os conselhos estaduais, que são os CETRANS. Isso, que daí são conselheiros daí, né? Conselheiro. Remunerado também. Não tem essa informação. Eu até acredito que não. Bom, pode ser. Tem as JARI, que são as juntas administrativas, daí de cada órgão autuador tem uma junta administrativa. E o DETRAN, que é o nosso isso aí, não Departamento de Trânsito do Estado. Isso, esse é o órgão executivo daí, né? Sim. É um órgão que não legisla, ele executa as... E no caso do CRVA, não é uma concessão, é uma... o CRVA é um órgão que presta serviço para o DETRAN, é um credenciado ao DETRAN, né? Uma concessão que teve aos cartórios. Então, aí o CRVA presta serviços relacionados ao registro de veículos. Ok, é o registro de veículos. Isso aí. Tá, depois tem o DR, que é o Departamento de Estrada de Rodagem. Isso. Que é entre as municipais e estaduais, faz a interligação. E o DMT, ou... Departamentos Municipais de Trânsito, né? No nosso caso aqui nós temos a Secretaria Municipal de Trânsito. Que é ligada à Prefeitura. Ligada à Prefeitura. Olha o guarda-chuva que nós temos para ser motoristas, para sermos bons motoristas. E eu recebi uma informação também outro dia, que eu já tinha ouvido falar, mas não era com certeza, que se você tem um seguro total de um veículo e causa um acidente ou sofre um acidente e está embriagado, o seguro não cobre. Então, Olha, eu não posso te afirmar isso, porque a gente já vê casos aí relacionados a que tem infração ali no veículo de embriaguez ao volante, né? E foram ressarcidos ali pelos seguros, indenizados, né? Então é relativo, não eu não sei se é absoluto isso. Tá. Eu entendo que não deveria ser, né? Porque se tu tem seguro do teu veículo, a condição que tu está dirigindo, não sei, teria que olhar na pólice de seguro de cada um, né? Para ver. Mas a legislação de trânsito, principalmente ultimamente, é bastante rígida quanto a isso. Isso não tem a menor dúvida, e deve ser, né? Exato. E deve ser. Eu tanto lutei pelas baladas seguras e elas vieram e agora sumiram de novo. Mas agora Farroupilha ainda não tem a infraestrutura suficiente para receber a balada segura, né? Mas as entidades aí responsáveis de fiscalização estão bem unidas ali para... Porque a gente precisa dessa segurança. Com certeza. Precisa cada vez mais. Mas, Adriano, vamos começar então agora na prática sobre o que mais interessa a quem nos acompanha. As vistorias de trânsito, como elas são feitas? Bom, as vistorias de veículos. Vistorias veiculares, né? Então, as vistorias mais comuns são as de transferência, né? Quando a pessoa compra um veículo que tem que registrar no seu nome, tem diversas outras também finalidades que se faz vistoria. Mas a vistoria é verificado o que no veículo? É verificada a parte de identificação, né? Para ver se o veículo é autêntico e o que a legislação manda de equipamentos obrigatórios ali, né? Pneus, sistema elétrico, abertura, fechamento de portas, vidros... Se está funcionando de acordo com a legislação vigente. Isso. Na verdade, a função... Portas, vidros, isso aí sim, mas a função do... Tem coisas que a gente não vê a eficiência, né? A gente vê a presença de muitas coisas, né? Claro, a parte elétrica, isso aí não tenha dúvida que tem que estar funcionando, né? Mas tem coisas tipo tacógrafo, a gente não tem como saber a eficiência dele, né? A gente liga o farol, tá funcionando, mas a gente não sabe se ele está regulado perfeitamente ou não, né? Então, são coisas distintas que... Daqui ali na frente a gente vai ter aquela inspeção veicular, né, que tanto se falava, teve no Rio de Janeiro inicialmente. Então, é uma coisa que está prevista, está na legislação, mais cedo ou mais tarde vai cair, né? Foi bom tu falar nisso. A informação que eu recebi, não sei se é, de novo, é uma informação apenas, que o pessoal dos Imetro, os credenciados do Imetro, que fariam essa vistoria anual. Isso não tem nada definido ainda. Me parece, eu ouvi de alguém que foi na reunião para definirem sobre isso, que ofereceram, não sei se é o Denatran ou o CONTRAN, não sei quem, mas afinal, ofereceram $50
E o engenheiro disse que por $50 não levantava a bunda da cadeira. Não, é que realmente não se paga, né? A gente vê hoje tudo que a gente tem que ter de equipamentos e coisa ali no setor de veículos, a gente fala dos Inmetros relacionados às ITLs, né? Que são órgãos também credenciados, nesse caso, ao Inmetro, né? E credenciados também junto à Senatran, né? Ali ao CONTRAN. Se tu vê o que eles têm que ter para poder executar esse serviço, não vale a pena realmente. Mas para aquele que tem um automóvel... É caro. É caro. É caro. É caro. Veja que seria todo ano. E o pneuzinho já está passando do meio, não tem passa lá na vistoria. A marca dele, né? E aí já vem todo o restante, que ele ainda está andando com o automóvel dele. A gente está falando aqui de pessoas que têm um poder aquisitivo menor. É um custo a mais que vai ser agregado. É para segurança? É. Com certeza. Mas é um custo a mais. Outra discussão, Adriano, quero ouvir tua opinião. Se fala que o pedágio teria que substituir como é que se chama? O imposto? IPVA. O IPVA. O que tu me diz? Tu é consumidor. Eu sou consumidor. Na minha opinião, os pedágios só existem porque o dinheiro do IPVA não é direcionado à infraestrutura de estradas, né? Foi criado exatamente para isso e não é usado, né? Hoje em dia, vamos calçar ali naquela rua na frente do hospital com o dinheiro do IPVA. Mas o que tem a ver? Não, é que tu tem que usar a rua para ir lá e tal. Então é bem um desvio de... Cai no caixa único, né? Cai no caixa único. Cada um faz o que quer com o dinheiro. Muito bem. Até eu vi essa semana aí uns projetos aí de alguns deputados querendo projeto de lei para extinguir o IPVA em virtude dos pedágios, né? Onde tem pedágio não paga IPVA, né? Ou um ou outro. Já existe projeto. Já existe projeto, mas não vai passar. Eu acredito que não vai passar. Né? Nesta vistoria, vocês não fazem uma vistoria prévia, vocês fazem a vistoria já abrindo o processo. A pessoa que quer fazer uma vistoria do seu carro, ela pode ir lá e fazer a qualquer momento. Vai pagar a tarifa ali, né, da vistoria e vai poder fazer a vistoria no carro. Sem abrir o processo de transferência? Sem abrir o processo. Bom saber. Uma vistoria de averiguação, né? Até depois, se der tempo de falar um pouquinho sobre as fraudes que está acontecendo, é uma sugestão que a gente vai dar também. Então, na vistoria, eu posso ir lá, mostrar meu carro e depois decidir se eu vou vender, não vou vender, Isso se eu aí. vou transferir, não vou transferir. Com certeza. Muito bem. Essa fraude documental, me fala um pouco sobre a fraude documental. Vamos lá. Fraude documental que a gente mais sofre assim, é falsificação de procurações, de documentos veiculares, falsificação de documento pessoal, né? Então, isso são atribuições que o CRVA verifica no momento que a pessoa vai para encaminhar um documento, abrir um processo, né? E tem ocorrido muito, né? Fraudes aí, principalmente questão relacionada pessoa a pessoa no negócio, propriamente dito. Chega no CRVA que a pessoa descobre que sofreu uma fraude, né? Fraude na transação ali de compra e venda, né? Ou seja, ele pegou uma procuração fria. Uma procuração fria, a pessoa não assinou, não teve no cartório, aquele pagamento do Pix falso, depósito que não existe, entre outras tantas, né? Ou seja, o ideal, então, é quem vai comprar um veículo, antes de efetuar o pagamento, passar pelo Detran. Isso aí, o bom é sempre ir lá no CRVA da sua cidade ou qualquer outro, né? E fazer uma verificação se está tudo certo, correto. Posso pagar? Essa fraude do Pix a gente tem visto ali, né? Bastante. É uma coisa que a gente até não acredita que acontece, mas acontece. Ele não olhou no extrato, não entrou? Na verdade, nem é tanto isso. Os caras são profissionais que fazem isso, né? Tanto se não fosse, não dariam tanto golpe como a gente vê, né? Uhum. Mas é uma transação que eu estou comprando o teu carro e não pago para ti. Entendi. Pago para um terceiro que vai te pagar. Quem negocia o carro é esse terceiro. Eu já vi casos de duas pessoas lá, o comprador e vendedor, no mesmo ambiente e negociando por telefone com o outro. Eles têm uma história, não conta para ele quanto eu te paguei, não conta quanto eu te vendi, e assim vai. Essa é a história mais aplicada, né? E aí eu até questionei um pessoal que estava lá fora aguardando para ver se recebia o Pix. Eu disse, mas não é vocês que um comprando e outro vendendo? Sim, tá. Quanto tu vendeu o carro? Mas o cara só me fala quanto tu vendeu, tanto. Quanto tu pagou? Bem menos. Então é impossível que dê negócio, né? É certo, vendeu por tanto, vai pagar menos? Ninguém vai receber. Um não vai sair com o veículo e o outro não vai ficar com dinheiro.
Olha a engenharia, né? Eles são engenheiros do golpe, né? Engenheiros do golpe, que coisa. E assim, além desse do Pix e coisa, teria algum outro modelo ou é mais ou menos isso? Da clonagem veicular, né? Então, veículos furtados aí, que hoje em dia, graças a Deus, com o credenciamento também dos desmanches, né? De veículos. Então é bem mais regrado, né? Diminuiu muito. As peças são de rastreabilidade, diminuiu muito o furto para desmonte, né? Então o que os caras fazem? Clonam e botam para vender, né? Só que se tu não fizer uma vistoria no veículo, antes de adquirir, quando chegar na hora de transferência, se for clonado, vai perder, né? E nunca mais vai achar a pessoa que vendeu, né? Nessa vistoria que a gente fala, essa preventiva, vamos chamar assim, se ele passou por danos de alta monta, vai aparecer, né? Depende, né? Se foi registrado esse dano, o sistema vai apresentar ali na consulta ao veículo, vai apresentar. Isso depende do boletim. Depende do boletim e o órgão que atendeu a ocorrência ali, se vai registrar ali média, grande monta ou pequena monta, né? Isso depende. Porque hoje em dia, uma recuperação no veículo é troca de peças, né? Então, na vistoria veicular realmente não tem. Claro, se tem uma solda transversal ali de troca de traseira, dianteira, isso aí se percebe, né? Mas a recuperação em si é... Mas se o cara trocar uma peça numerada, Não, aí sim. Aí que é vai problema. ter que ter, dependendo do tipo de peça, se pode ser usado ou não, né? Que tem as componentes de segurança do veículo que não podem ser reutilizados, né? Nem vendidos por desmontes, né? As peças, se tiverem com a numeração de um outro veículo, certamente vai ser verificado. O que eu percebo é que o veículo perde muito valor quando aparece no documento sinistrado. Então, neste caso, toda a fraude pode ser considerada como perigosa. Não, mas tu diz na questão do sinistrado. Não. Eu acho que o sinistrado é mais seguro, na minha opinião, pessoal, o sinistrado é mais seguro do que os que se acidentaram e não consta no documento. Porque, digamos, teve um acidente, né? E, por exemplo, não foi acionada a polícia, nada para ir lá verificar o acidente, né? Vai para casa, faz a ocorrência, leva no chapeador João Ninguém ali e faz lá uma meia boca no veículo, né? E vende e tal, né? Aquele que é sinistrado normalmente passa por uma... Normalmente não, obrigatoriamente se constou ali sinistro, recuperado ou alguma coisa, indenizado, ele teve apresentação de todas as notas da recuperação, notas de mão de obra, de quem fez o serviço. Para identificar quem é o responsável pela... A origem das peças, quem foi o responsável e, o que é mais importante, por uma inspeção de uma ETL, né? Um órgão acreditado pelo Inmetro. Ele faz um certificado de segurança veicular, que inclusive consta em cima do documento, né? Isso é que interessa. Isso é que interessa. Então, às vezes, eu não vou comprar porque consta ali sinistro. Mas eu compro outro que talvez tenha tido e não aparece, né? Você está... Então, não que assim, a gente sabe que tem defasagem no valor, em virtude do sinistro, seguro, às vezes a pessoa tem dificuldade em fazer, por causa de constar sinistro ali no documento, né? Então, isso é fato. Mas a gente está falando assim em segurança, né? Segurança veicular. Apenas. Porque o próprio segurador podia ter outro entendimento, então. Porque Poderia. tem toda essa garantia de que que ele é seguro, porque a seguradora não vai... Pois é, por que ela vende se depois não quer fazer a recobertura nesse veículo? Mas eu não tenho. Eu tenho um dos meus carros que eu ando no dia a dia é recuperado de sinistro, consta no documento, fiz seguro. Para você ter uma ideia, nem vistoria o seguro exigiu do meu veículo, né? Então, tinha um outro, transferi o seguro de um para o outro e nem vistoria foi exigida. Né? Porque você está no meio, você sabe, por essas provas que você falou, que o carro está em boas condições. Com certeza. Tá. Quanto a você transfere um veículo que esteja em óbito, como é que fica quando o proprietário morre? No falecimento, então, do proprietário do veículo, né, esse veículo vai ter que passar por uma partilha, né? Então, os herdeiros vão ter que acionar judicialmente ou através de escritura pública nos cartórios, né? E fazer a partilha desse bem, né? Então, se entenderem, às vezes, só tem esse veículo, né? Os herdeiros concordarem em vender e tal, aí tem que pedir um alvará judicial, né? Que às vezes o juiz autoriza a venda só daquele bem lá, né? Para não precisar fazer Desde que esteja garantida a partilha. Sim. Isso é... Aí o juiz é que vai fazer. Você só faz via judicial. Ou via judicial ou através de partilha, né? Já com
sentença homologada, trânsito em julgado ou por escritura pública. Porque se os herdeiros combinarem e todos assinarem uma procuração, Não serve. Não Bom serve. saber. E até assim, estendendo um pouquinho do falecimento, né? Isso. A gente costuma ver bastante procurações, né? Ah, comprei um carro, peguei uma procuração. Se o outorgante ali que deu a procuração falecer, aquela procuração não tem mais valor, né? E como você identifica se ela está assinada ou reconhecida em cartório? Como o Detran, o CRVA identifica que o homem já foi? E isso, agora todo o processo gerado para transferência tem que ter a consulta do óbito junto ao CRC Nacional, né? Ah, vocês ver. fazem essa consulta. Os cartórios que fazem, né? Qualquer procuração que você Qualquer receba, procuração para transferência, até aquele horário não entrou o óbito, isso, pode transferir. pode transferir. Qualquer não, tem uma só que não precisa, que não se extingue por ocasião do óbito do outorgante, que é a procuração em causa própria, né? Ela tem vários elementos que tem que carregar na procuração, quitação, valor, consentimento, tudo, né? Mas essa não se extingue. É uma procuração especial. Procuração especial, não, procuração essa é geral. em causa própria. Tem esse nome, então. Esse nome. Os cartórios sabem como fazer. Sabem, É bom saber. Aí já você garante o comprador. garante o comprador. Olha só. Com essa procuração em causa Em própria. causa própria. Muito bom. A comunicação de venda. Comunicação de venda é um atributo obrigatório do vendedor do veículo, né? A legislação prevê que cada um que vende um veículo deve comunicar a venda. Então, o vendedor tem um prazo ali estabelecido para fazer essa comunicação de venda. Qual a pena que ele recebe por não comunicar a venda? Responder solidariamente por tudo o que acontece com o veículo. Então, saiu daqui, vendi o carro, não comuniquei a venda, a pessoa pode levar multa, se acidentar, entre outras tantas coisas que pode acontecer com o veículo, né? Mas a pergunta que eu te faço. Se o cara não transfere. Exatamente. Ok. Não, A garantia que a gente tem do vendedor é a comunicação de venda, né? Se a pessoa que comprou transfere, aí tranquilo, né? O problema é quando ela não faz a transferência. E quando acontece, eu vendi um carro, tem uma multa, o carro não apareceu ainda, o carro foi para o nome de terceiro. Se essa pessoa não paga essa multa, quem paga é o antigo proprietário? Como é que fica isso? A multa é vinculada ao veículo. Ao veículo. Então comprou o veículo, comprou com tudo que Com a multa junto. Com a multa junto. Aí é um acerto entre as partes dali, né? Daqui a pouco, se a pessoa não quer pagar, verificar, de repente cobrar judicialmente, tal, porque hoje tem multas aí que depende do carro, é mais caro a multa do que o próprio valor do bem, né? Exatamente. Então, o comunicado de venda serve para o vendedor se livrar dali para frente da multa. E aquele que compra e aparece a multa depois. Ainda tem o risco, porque a gente viu tantos sistemas integrados ali, o Sistema Nacional de Trânsito, né, tantos órgãos, que às vezes a pessoa leva uma multa, ela tem um prazo ali para entrar no sistema, né? Existem as multas administrativas que a gente fala também, por exemplo, aquela por não apresentar condutor, esse tipo de coisa, né? Ou pessoa jurídica que não apresenta condutor, acaba vindo outra multa. Então, às vezes tem olhei lá, tem uma infração de R$ 130. Beleza, certa. Só que daí o proprietário não era habilitado. Não identificou o condutor, vem outra multa de 880. E vai saber só depois que comprou o carro. Ela só vai entrar depois, né? Só vai aparecer, vai ser gerada após a compra, se foi recente, né? Nesse caso das multas, a pergunta que eu te faço, se eu estou comprando um carro e ele tem a multa, eu posso transferir tranquilamente. Se a multa não está vencida ou não está exigível pelo Sistema Nacional de Infrações, né, o RENAINF, consegue transferir mesmo sem pagar. Tem mais o RENAINF que eu não sabia. Bom, é muita gente, né? É muita gente. O corpo docente aqui é enorme. Então, se ele, mesmo que a multa, só que não esteja vencida. Isso aí. Porque eu já vi casos que a pessoa diz, olha, assume as multas e me dá mais tanto. Isso. É simples. Assume as multas, vai lá e liquida as vencidas. Tá resolvido. Tá feito o câmbio. Tá feito o BRIC. O BRIC. Tá bom. Sobre os reboques, que a gente encontra reboque aí, às vezes, todo danado, carregadinho, que vai arrastando no chão. Como é que funciona isso? Bom, o reboque é um veículo, como qualquer outro, ele sofre as mesmas sanções como qualquer outro, né?
tem lá sua capacidade de carga, o peso bruto total, como qualquer outro veículo, né? Cabe a quem for utilizá-lo, né? Que respeite aqueles pesos e medidas ali estabelecidos pelo fabricante. Porque multa e apreensão, né? Se estiver fora de... É, Deveria ser. apreensão a gente não fala mais, que não tem mais apreensão, né? Em caso de alteração, esse tipo de coisa, vai ficar retido ali para regularização, às vezes, né? Dependendo da situação, que se estiver causando risco, né? Às vezes vai ter que ir lá, tá carregado, fazer o transbordo ali da carga, esse tipo de coisa, né? O que mais tem que ter cuidado, na verdade, que nos preocupa bastante é se o veículo que está tracionando esse reboque, né, tem CMT, né, capacidade máxima de tração, para poder tracionar um reboque. Então é importante que todos que vão usar, né, utilizar, inclusive o engate de reboque, não só o reboque, né, o engate de reboque é que verifique no manual do seu veículo se esse veículo pode tracionar um reboque. Eu vejo, hoje é um pouco diferente, mas eu vi em diversas situações o cara com uma Brasília quase podre, com um reboque no cavalo. O cavalo pesa quase 500 quilos, mas o reboque, e ele, depois no rodeio, ele é um risco na estrada. E a fiscalização ainda é deficiente. O CMT normalmente é alto quando é permitido, né? Porque ele não, o que vai exigir é força e embreagem, né, do veículo. Pois é, mas o reboque, normalmente, ele é preso no assoalho do carro. Sim, sim. Se já está meio danificado, não, aí é óbvio, né? Aí é a estrutura do engate do reboque ali, né? Então isso me dava um arrepio quando eu alcançava alguém depois de um rodeio. Capacidade de carga e a reserva de domínio. Como é que funciona? Reserva de domínio, a gente teve algumas mudanças nesse longo período aí que eu trabalho no registro de veículos, né? Quase sempre no mesmo sentido, né? De pode para terceiro, não pode para terceiro. Então hoje não pode mais reserva de domínio para terceiro, né? A reserva de domínio a gente vende uma coisa e se reserva o domínio até que seja contemplado todo o pagamento, né? Da transação jurídica ali. Então, o que é reserva de domínio? Eu vendi meu carro para o Senair, ele vai me pagar uma parte hoje, uma parte amanhã. A gente pode fazer um contrato para que me fique reservado o domínio até que ele me pague totalmente o veículo. Pagado totalmente, a gente vai fazer uma cartinha de liberação, entregar ao Senair para quando ele quiser vender, ele já ter seu veículo, digamos assim, com a quitação, com a liberação. Tá. No caso que eu queira pegar um veículo como garantia de uma dívida, qual é o procedimento? Aí já não cabe mais a reserva de domínio, né? Aí pode ser um exemplo que eu dou é penhor veicular, né? Tem essa figura. Tem essa figura, esse tipo de procedimento é permitido. Pega, de repente, um advogado, um despachante, alguém que faça esse contrato dentro dos termos estabelecidos, né? Então é bom que procure um CRVA aí até para se informar, ou o despachante, se informar ali do que o mínimo que tem que conter no contrato, né? E aí fazer registro de títulos e documentos, tem umas peculiaridades ali mas é mais seguro e executável, né? Mas ele é um bem penhorável, então. Penhorável. Ok. Penhor veicular, chama. Penhor veicular. Aí é uma garantia do credor de que Isso. se ele não paga a conta, o veículo pode ser executado. Pode ser requisitado. Eu não te perguntei quanto tempo que tu trabalha no Detran, no CRVA. No CRVA, cara, foi em 2001, setembro de 2001. 22 anos. Vai fazer 23 anos já. 23 anos já. Antes disso, eu trabalhava no CFC também, até trabalhei nos dois ao mesmo período, de dia num e de noite no outro, né? Então, lembro disso. Isso. Coordenador diretor de ensino também, CFC. Trabalhei calçados. Por isso que os motoristas de Farroupilha são tão bons. São bons, Ou tu não trabalhava aqui em Farroupilha? Trabalhava. Com a dona Natalina? Sim, trabalhava aqui. A gente não pode reclamar, nós temos bons motoristas aqui em Farroupilha. A gente peca um pouco, às vezes, ali, a gente até brincava com meu pai, né, que a gente aprendia a dirigir com o pai e filho e trazia os vícios deles, né? Então, até quando a gente trabalhava lá no CFC, nos cursos de renovação e coisa, né? Eu brincava, né? Pessoal, eu nunca bati e tal. Então a gente fazia ali 2, 3 perguntinhas para testar, né? As mais
Comuns. entruncadas ali, né? Tá, se souber, não precisa mais vir para aula, aquelas brincadeiras, né? Então, realmente falta aquela parte teórica, assim, mais para pessoa aprender, assim, a parte teórica para aprender a executar ali no trânsito, né? Sabes que eu aprendi muito com minhas filhas, que elas aprenderam na escola, que eu aprendi sozinho a dirigir e fui tirar a minha primeira habilitação. O policial civil deu uma volta comigo, mandou eu parar no morro, eu arranquei, não voltei. Estacionei na frente da delegacia, dali alguns minutos saí com a minha habilitação no bolso. Então foi assim, eu aprendi sozinho. Então, os defeitos que eu tinha, e tinha muitos, até hoje às vezes eu esqueço o pisca. É um dos defeitos graves que a gente tem, né? Pessoal, principalmente, a gente não fala de motorista profissional aqui, mas a gente vê no trânsito ali, Farroupilha é uma cidade considerada grande, o trânsito o comércio, tudo é bem centralizado, né? Então o pessoal ainda tem aquela mania de parar em fila dupla para desembarcar alguém, às vezes desembarca para o meio da rua, não ligar o pisca, fazer retornos onde não pode, estacionar contramão, são várias coisas, né, que a gente está acostumado como se fosse cidade pequena ainda, né? Não somos mais. E como atrapalha, né? Atrapalha, às vezes hoje eu estava indo para o serviço ali também, né? Às vezes sempre na corrida com filhos, correria, leva trabalho, vai, almoça. E um cidadão parado em fila dupla ao lado do carro estacionado, ligou o alerta, né? Para desembarcar alguém, mas nisso foram 2, 3 minutos que a gente fica parado ali, que às vezes está contabilizado para te bater teu ponto ali e tal, né? E o normal da via, ela está sempre desobstruída. Desobstruída, né? Esse é o normal. Mas, Adriano, estamos indo para o final. Dá um recado que tu acha interessante para os nossos telespectadores, que não são só de Farroupilha, mas a legislação de trânsito é para todos. Para todos, né? Então, fica à vontade. Então, vamos direcionar esse recado diretamente ligado ao registro de veículos, né? Então, vai comprar um veículo, procure um CRVA, né? Ou um despachante também, que são credenciados ao Detran, assim como os CRVAs, né? Para fazer um exame na documentação, dali a pouco se informa no tipo de transação que está fazendo. Se não é conhecida, faz uma vistoria no veículo, é muito importante, uma vistoria de averiguação. Essa vistoria de averiguação, qualquer pessoa pode fazer, basta que pague a taxa no seu CPF. Ela pode ser utilizada, essa vistoria de averiguação, até 30 dias para outro processo, né? Então, tu não vai perder esse valor, minha transferência custa tanto, incluída a vistoria. Eu faço a de averiguação, quando eu for transferir, eu não preciso fazer nova vistoria até 30 dias, né? O que seria uma segurança. O que custaria hoje essa? Hoje ela está 99 e alguma coisa. Vale a pena Vale a pena. Amanhã aumenta, né? Em fevereiro a gente sempre sofre aumento de todas as tarifas. Mas não vai ser 20%. Não, é uns 5, 6%. Tá. A inflação. A inflação. Adriano, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Eu acho que foi produtivo e mais tarde, quando a legislação mudar um pouquinho, que sempre muda, a gente vai voltar aqui para conversar. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser.